O Congresso começou a analisar a proposta da reforma política. Ontem, o Senado aprovou em primeiro turno o texto que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais. A repórter Larissa Graciano explica melhor para a gente. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Esse texto da PEC trata de dois assuntos principais: o fim da coligação partidária e também as cláusulas de desempenho. E como que funcionavam as coligações? Um partido menor se unia a um partido maior e por isso conseguia eleger seus candidatos. É como se fosse assim, um candidato mais popular conseguia puxar os candidatos que eram menos populares. Então, eles eram conhecidos como os puxadores de votos. Com a nova PEC, isso acaba. Mas o que é criado agora são as federações, não é que as coligações não podem mais ser usadas. As federações agora vão funcionar com novas regras. Acontece assim, os partidos podem se unir a outros partidos, mas com novas regras. Tem que ter afinidade ideológica, se unir em âmbito nacional e vão ter que ficar junto nas eleições, desde a corrida eleitoral até o final do mandato. Esse texto ele foi aprovado ontem em primeiro turno no Senado Federal, com 58 votos favoráveis e 13 votos contrários. Mas o texto final ainda não foi finalizado. Por quê? O Senado vai ter que ainda analisar em um segundo turno e a Câmara dos Deputados também vai ter que analisar esse texto. E só aí que depois pode ser que seja promulgado. E vamos ver agora na reportagem mais informações. A cláusula de barreira proposta foi muito criticada por senadores de partidos menores. Ora, senhor presidente, não pode no mesmo balaio de gatos, de legendas de aluguel, de legendas que fazem comercialização de tempo de televisão às vésperas de qualquer eleição, ser incluído partidos como o Partido Comunista do Brasil e o Partido Popular Socialista, que ambos têm quase um século de história no cenário político brasileiro. Eles até tentaram modificar o texto, mas não deu certo. O original, com a obrigatoriedade de atingir em pelo menos 14 estados 2% dos votos válidos em 2018 e 3% em 2022, foi o que passou. Só partidos que conseguirem esse percentual poderão ter acesso ao fundo partidário, tempo de rádio e televisão e estrutura funcional própria no Congresso. Considerando as últimas eleições, apenas 13 partidos se encaixariam nessa condição. Além da cláusula de barreira, a PEC prevê também o fim das coligações partidárias a partir de 2020, para vereadores e para deputados distritais, estaduais e federais. Ela cria a figura da federação de partidos, para que eles se unam e funcionem em blocos para atuarem juntos desde a eleição até o fim do mandato. Está também no texto a questão da fidelidade partidária. O candidato perde o mandato se sair do partido pelo qual foi eleito. Como é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser analisado 2 vezes no Senado e 2 vezes aqui na Câmara dos Deputados. Agora, os senadores vão analisar em segundo turno, no dia 23 de novembro. Depois, é a vez dos deputados. E teve mais movimentação importante ontem no Congresso, inclusive da proposta que limita os gastos do governo pelos próximos anos, não é isso, Larissa? Isso mesmo, Luciana. A LAPEC ela foi aprovada ontem na CCJ, sem modificações no texto do relator, senador Eunício de Oliveira. Claro que algumas tentativas de mudança aconteceram, mas nenhuma delas foi acatada pelo relator nem pelos senadores. O que ficou previsto mesmo foi o calendário. Dia 29 de novembro vai ser a votação em primeiro turno no plenário do Senado. Dia 13 de dezembro, votação em segundo turno. E a promulgação está prevista para o dia 15 de dezembro. E na Câmara dos Deputados também teve temas importantes, viu? Um deles foi o combate à corrupção. O deputado Onyx Lorenzoni, ele entregou ontem na comissão especial o projeto que ficou conhecido como 10 medidas de combate à corrupção. Foi um projeto que foi entregue pelo Ministério Público Federal no mês de março aqui no Congresso Nacional, com mais de 2 milhões de assinaturas. E o deputado, ele acatou algumas sugestões do Ministério Público, como a criminalização da prática de caixa 2 em campanhas eleitorais e a transformação de crime de corrupção de altos valores em crime hediondo. E ele também ampliou o rol das medidas de 10 para 18. Mas o texto dele ainda tem que ser aprovado, votado ainda nessa comissão especial, segue para uma outra comissão e só depois vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. E a expectativa dos deputados é que isso aconteça antes do início do recesso de final de ano. Nós vamos continuar acompanhando, viu, Luciana? Tá certo, obrigada. Bom trabalho para você, Larissa.